estamos de volta com o professor Pedro Dalari, que é coordenador da Comissão Nacional da Verdade, falando sobre regime militar e falando um pouco sobre a ditadura em si, o golpe, professor. Na época dizia-se que esse golpe viria de qualquer maneira, fosse da esquerda ou fosse da direita. E essa semana a gente viu muitos veículos de imprensa, até mesmo a CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, fazendo meia-culpa, admitindo o erro ao apoiar o golpe naquela época, em 64, mas também atribuindo, justificando de uma certa forma a ameaça do comunismo. Existia mesmo essa ameaça vermelha na época ou houve um exagero? Houve um exagero. Todos os estudos que vêm sendo produzidos mostram que não havia por parte do governo João Goulart nenhum tipo de esquema que pudesse viabilizar a instauração de uma ditadura. A prova mais evidente é que quando veio o golpe não houve resistência. Ora, se o governo Goulart tivesse efetivamente preparando um golpe militar, teria havido resistência e possivelmente uma guerra civil no Brasil. Então não houve, tá certo? Aquilo foi... Quer dizer, o tal dispositivo do Jango não havia, né? Não tinha nenhuma coisa. O que havia era, no processo de modernização da sociedade brasileira, e isso não era só no Brasil, no mundo inteiro, era o movimento de setores que viviam em condições sociais muito precárias, no sentido de querer seus direitos, numa pauta, vamos dizer assim, de caráter social-democrata. Que são acabou as reformas sendo... de base, as chamadas reformas de Exatamente, base, as reformas reforma de base agrária. Que se deram em muitos países, né? Que o presidente Franklin Roosevelt fez nos Estados Unidos com o New Deal, né? Que foram mudanças no sentido de proteger os trabalhadores, de criar um estado de bem-estar social, né? E isto é que as elites econômicas brasileiras não aceitavam e, portanto, queriam, aproveitando-se do contexto da Guerra Fria e para conseguir a adesão dos Estados Unidos, então impor essa rubrica de que o que se pretendia com as reformas de base era a instauração de uma ditadura, mas, na verdade, aquilo fazia parte da retórica política do golpe que acabou prevalecendo, né? O golpe da direita, que era o golpe que já vinha sendo engendrado desde o governo Getúlio Vargas, né? Quando Getúlio se suicida, exatamente falando, né, deixando claro a movimentação dos militares em apoio à sua derrubada, depois na tentativa de se impedir a posse do presidente Juscelino Kubitschek, depois e do próprio Jango, né? Quando o Jânio tentativa de se impedir a posse do Jango, ou seja, o golpe de 64... ele já vinha se delineando há algum tempo. E, portanto, era o golpe e foi o golpe. Eu não tenho nenhuma evidência. Mas houve o apoio de setores importantes da sociedade, né? Empresários, políticos, a igreja... e que agora faz rurais, um meia-culpa. Que agora faz um meia-culpa. Porque né? Realmente não há, de uma ditadura não se... porque de uma ditadura não se extrai nenhum resultado positivo. Nunca há para a sociedade. Eu reputo completamente inconsistentes aquelas análises que dizem, não, mas nesse aspecto foi bom. E o milagre econômico? Mas veja, o milagre econômico foi fruto de uma série de circunstâncias que decorreram do contexto internacional, da organização social e política brasileira, que poderia se dar no contexto da democracia, né? Ou seja, e provavelmente até de forma a gerar um efeito mais duradouro, porque se o milagre econômico representou um processo de crescimento acelerado, né? O fato exatamente de não haver um controle social, um monitoramento, acabou gerando consequências, inclusive, para a economia. Fruto disso foi o regime de inflação que o Brasil passou a ter de maneira sistêmica e elevadíssimo. O regime militar entregou o poder de volta, né? Na verdade, quando houve a redemocratização, com 200% de inflação ao ano, uma dívida externa absurda, gigantesca. O milagre econômico, na verdade, ele durou mais ou menos 6 anos, de 67, 73, você tem aquele período com 10% de crescimento ao ano. E com todos esses efeitos negativos. E com todos os efeitos negativos que a democracia herdou depois. Né? O senhor diria que o regime militar, de alguma forma, retardou todo esse processo de distribuição de renda? Quer dizer, o que poderia ter sido feito naquele período de 21 anos começou a ser feito só agora, muito tempo depois? Acho que sim, porque, na verdade, esses processos de distribuição de renda estão sempre associados à democracia e à participação política da sociedade. Na medida em que a sociedade participa politicamente, as regras que regulam a economia, a produção e a distribuição da riqueza
vão sendo moldadas em função dos acordos que vão se fazendo fruto da pressão social. Uma ditadura interrompe essa possibilidade de participação política e concentra o poder. Portanto, retarda esse processo. Eu não tenho a menor dúvida que nós perdemos realmente 2 décadas na história do Brasil. E houve algum momento em que os movimentos de resistência, de luta armada, de fato ameaçaram a ditadura? Porque a gente falou sobre todos esses centros oficiais ou clandestinos de tortura. Foi uma reação exagerada também do Estado? Quer dizer, a tortura é sempre exagerada em qualquer sentido, mas o que eu quero dizer é que havia uma organização suficiente para derrubar o regime? Não, e é interessante que os próprios protagonistas, os próprios militantes desses grupos hoje reconhecem, quase que unanimemente, que embora o idealismo da juventude, as motivações fossem as melhores, que aquilo era algo destinado ao fracasso, como acabou fracassando. Que momento o senhor diria que marca o processo, o início dessa abertura política, né? Começou no governo Geisel, com Geisel-Golbery, aquela distensão lenta, gradual. Quando começa isso? Qual é o marco disso? Eu acho que há uma data, claro. É difícil resumir em um difícil porque, na verdade, é um processo. Mas há um momento que é muito emblemático, que é o momento das eleições de 1974, né? Quando, para surpresa do regime militar e da oposição, o MDB, que era o partido de oposição e que meio de forma capenga, porque tinha tido partido muito de oposição oficial, né? Era porque isso, era o a Arena era o partido oficialmente do governo, né? E o MDB de oposição, e o MDB tinha os seus quadros caçados, teve muita dificuldade de fazer campanha e tem uma vitória estrondosa no Brasil. Elege um grande número de senadores, né? De deputados, para surpresas geral. Então, aquele é um momento em que a sociedade, valendo-se de um mecanismo que estava disponível, né, sinaliza claramente que não tem concordância com o regime, né, e que, portanto, não tem desejo que o regime continue. Claro que o processo vai ser lento, vai ser uma longa transição, mas isso leva, por isso é que se fala do início da abertura do governo Geisel, porque houve uma mobilização da sociedade valendo-se do recurso do protesto por via das urnas. E também houve as mortes, né? Tanto do Vladimir Herzog, quanto do operário Fiel Filho. Aí esse momento também marca uma ruptura, houve não uma ruptura, mas uma transição. As mortes, quer dizer, o regime ainda continua matando e vai fazê-lo por um bom tempo, mas começa a haver uma resistência mais explícita, porque na morte de Vladimir Herzog, por exemplo, nós já temos uma igreja católica muito atuante contra o regime, né? O papel de Dom Paulo Evaristo Arnes em São Paulo foi determinante para isso, e há grandes manifestações públicas. A missa por Herzog na Praça da Sé é um grande ato público contra a ditadura militar em 1975, em plena ditadura militar, né? Então, veja, 74, 75 já, e quando o governo Geisel dá, então, ensejo ao processo da transição lenta, gradual, como ele gostava de falar, foram 10 anos, né? O regime percebe que não seria possível. Embora houvesse setores, né, de linha dura que questionassem o presidente Geisel percebe que é inevitável. Existia essa divisão interna muito fortemente, né? Embora eles tentassem mascarar. O famoso episódio do afastamento do ministro Silvio Frota, que era da linha dura, tá certo? Quer dizer, foi justamente depois dessas mortes, né, em centros de tortura, do Herzog, do Fiel Filho. Qual foi o papel da imprensa nesse período? A gente falou da igreja, a imprensa majoritariamente apoiou o golpe militar em 64, e depois vem a censura, as torturas, e a imprensa se coloca contra. Eu acho que aí a grande imprensa teve essa trajetória que você mencionou, ou seja, de apoio ao golpe e depois, na medida, inclusive, que a grande imprensa passou a ser vítima da censura, passou a ser vítima também do regime, ela começa paulatinamente a ser crítica do golpe e, em alguns casos, né, vai ter um papel importante. E floresce nos anos 70 em diante a imprensa alternativa brasileira, que foi muito importante. Jornais como Movimento, Opinião, Pasquim, foram jornais que mobilizaram, né, a sociedade no sentido de mostrar o outro lado da história, né? Então, a imprensa... Além de toda a parte cultural, que infelizmente nem vai dar tempo da gente falar aqui, mas que também é uma outra forma. As artes plásticas que tiveram. Tanto é que no relatório final
da Comissão Nacional da Verdade, aqui te adianto também isso aqui, vai ter um capítulo que é especial dedicado às formas de resistência contra as graves violações de direitos humanos que a sociedade foi encontrando. E a arte, inclusive, interessante. como sendo... Pela arte, pela imprensa, pela cultura, diferentes formas que a sociedade encontrou para resistir. Foi adotando para resistir. Né? Agora, para fazer um fecho, né, de todo esse período, professor, qual foi a herança que 21 anos de autoritarismo deixaram para o Brasil? Eu acho que foi o retardamento do processo histórico, do processo político. A história, quando recomeça em 1900 já no final do regime militar, 82, depois 86, né, com a Constituinte 87, 88, ela tem que voltar ao status quo ante, né, o que ocorreu em 64, portanto se perdeu 20 anos, e isso teve um impacto muito negativo, e que agora eu acho que a gente começa a se recuperar. Eu acho que a história daqui a uns 100 anos, Amanda, vai considerar esse período que vai do governo Sarney ao governo Lula como a grande transição brasileira, né? Como um período com presidentes diferentes, mas onde se fez a transição pela consolidação da democracia com Sarney, com Itamar, né? O Itamar, que o episódio do impeachment mostra a vitalidade da democracia brasileira, pela reorganização da economia com Fernando Henrique Cardoso e, de certa maneira, com Collor, e pelo resgate da dívida social com o governo Lula. Eu acho que esse período, né, vai ser visto como uma grande transição. E há um fato que eu gosto de observar, que há em comum, por exemplo, entre Fernando Henrique e Lula, e o próprio Itamar. Os três foram constituintes de 87 e 88. Então, durante, né, quase 20 anos, o Brasil foi governado por 3 presidentes da República que estiveram no grande pacto, né, da transição para a redemocratização, que foi a Assembleia Nacional Constituinte, e consolidaram. A partir daí, né, com o governo Dilma, inicia-se uma nova fase, né, que é um país que já superou, né, essa fase da transição e agora tem que encontrar seus caminhos. E é interessante porque todos eles ainda fazem algumas alianças também, né, com forças que atuavam no período do regime militar, de conciliação, que a gente já falou. Para terminar, professor, em quais aspectos a nossa democracia avançou, em quais ainda falta avançar, quais são os aspectos mais obscuros que ainda sobrevivem mesmo dessa época da ditadura? Eu acho que é ainda o pouco peso de uma cultura de direitos humanos, né? Peguemos, para citar um exemplo bem recente, que todo mundo tem em mente, que é o caso Amarildo, aquele operário, né, da construção civil do Rio de Janeiro, que foi preso na favela da Rocinha. O que aconteceu com o Amarildo? Ele foi detido, foi levado para instalações de segurança, foi torturado. Do Estado, né? Como do ICOD, a gente tem a UPP, hoje ele foi torturado dentro de uma instalação de segurança por funcionários públicos. Exatamente. Foi assassinado lá. O seu corpo desapareceu, né? Então foi preso, levado para uma estrutura de segurança do Estado, como você disse, foi torturado, foi assassinado e o corpo desapareceu. É o caso Rubens Paiva? É o caso Rubens Paiva, ou seja, é um padrão que ainda ocorre na sociedade brasileira, né? E eu acho uma pena que tenha ocorrido numa UPP, porque eu gosto muito da experiência da UPP, eu acho ela muito importante e acho que deve ter continuidade. Mas o fato de que tenha ocorrido o caso Amarildo numa instalação que é muito importante, inovadora, mostra como ainda permanece no Brasil, e talvez porque isso nunca tenha sido investigado adequadamente, uma cultura de segurança pública que está baseada nos mesmos critérios de violação de direitos, de repressão, que estiveram presentes no regime militar. Com a diferença que hoje esses casos ganham notoriedade, publicidade, podem ser julgados e, eventualmente, punidos, né? Exatamente. Se eles forem considerados culpados. Eu acho que ainda nós estamos deficitários, né, nessa... Ainda avançou-se muito avanços no Brasil, mas eu acho que em termos de direitos humanos nós ainda estamos deficitários. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, participado dessa 1 hora de entrevista. Foi um prazer. Eu que agradeço, foi realmente muito interessante essa conversa. Obrigada, está convidado a voltar quando esse relatório for divulgado, o relatório final. O É Notícia volta na semana que vem, logo depois do Sob Medida. Você pode ver todas as entrevistas do programa no nosso site e saber das notícias pelo Twitter. Os endereços estão aí embaixo no seu vídeo. Obrigada pela sua atenção. Uma ótima noite e uma boa semana para você.